bem, eu estou aqui com o senador Exalci, do PL, e o nosso queridíssimo Rogério Correia, do PT também aqui. Primeiro, obrigado por aceitar aqui participar desse rápido debate. Eu gostaria, a gente vai começar então com você, senador, sobre a questão da CPMI. Como foi esse primeiro dia? Quais são os próximos passos que a oposição deseja colocar dentro da CPI, convidados, etc. Gostaria que você esclarecesse um pouco para o nosso enfim. Bem, primeiro a gente precisa, de fato, resgatar a credibilidade da CPI, do Congresso Nacional. Tanto o presidente da comissão quanto o relator conduziu muito bem a situação. O relator, com uma experiência muito grande, já foi do Ministério Público, conhece bem essa situação e foi dito, e é verdade, a oposição também concorda, de que não haverá passar a mão na cabeça de ninguém. Nós vamos pegar desde 2015, no governo Dilma, até agora no governo Lula, vamos pegar todo mundo. E foi acordado, inclusive, chamar os 6 ministros, convidá-los. Convocamos todos os presidentes do INSS, também os servidores do INSS vinculados à questão da aposentadoria e também dos descontos, além de informações, todas as informações que foram solicitadas também com a CGU, Polícia Federal. Então, acho que foi um bom acordo e nós vamos chamar também o presidente de todas as associações e instituições que fizeram a arrecadação. Então, com isso, a gente começa bem os trabalhos assim. Como é que você vê isso, deputado? O fato de chamar desde 2015, a base governista, a ala governista apoia isso? Ou qual que é a visão da ala governista nesse sentido? Eu acho que foi uma boa reunião, um bom acordo que nós fizemos. Hoje, a base do governo tinha maioria desses procedimentos. Por isso, a oposição teve que ceder em pontos importantes. O caso de começar em 2015, para a gente é até bom. É mostrar que neste período não tinha nada que desabonasse, vinha sendo feito a partir das contribuições que os aposentados davam às entidades. Aliás, a presidenta Dilma, naquela ocasião, ele colocou mais uma regra para que se estabelecesse a ausência de fraudes, que era que o aposentado, isso não existia antes, o aposentado tivesse que dar o aval para que, de fato, ele fosse descontado. Isso foi exatamente a partir do governo da presidenta Dilma. O caso se ampliou depois com muitas entidades estranhas que vieram ser no governo Temer, e depois isso estourou no governo Bolsonaro. A ordem será cronológica. Isso vai dar a oportunidade que a gente acompanhe passo a passo onde começou e até onde chegou. E onde chegou agora exatamente onde o presidente Lula determinou. Que todos que forem responsáveis paguem isso, dependendo do governo, do partido, mas que todos paguem. E o recurso seja devolvido aos aposentados. Ou seja, o presidente Lula deu essa orientação, nós vamos segui-la como membros do governo, mas também como integrantes do Partido dos Trabalhadores, que sempre se propugnou a evitar e combater todo tipo de corrupção. Tinha algumas notícias que saíram nos veículos de imprensa, a gente conversando dos bastidores já esclareceu, mas, por exemplo, figuras como a presidenta Dilma seria chamada, ou até mesmo o Lula e o Bolsonaro também seriam convocados para essa CPMI. O que a oposição tem a dizer sobre isso? Não, foi acordado chamar os ministros desses governos, do presidente Dilma para cá, não especificamente os presidentes. Foi acordado, pode ser que lá na frente nós vamos votar requerimento por requerimento, aí pode mudar, mas hoje o acordo são convidando os ministros, convocando os presidentes do INSS e também os presidentes das associações sindicais. Tá bom. Isso foi só um esclarecimento, só porque isso aqui realmente saiu uma informação na mídia e eu precisava trazer isso aqui para o nosso público. Mas o próximo tema que eu gostaria de trazer é sobre o Alexandre de Moraes. Ele acatou o pedido da PGR para que a Polícia Federal faça um cerco ali no condomínio do Bolsonaro, evitando uma possível fuga. Eu gostaria de saber qual que é a visão do senador nesse sentido, se vocês são a favor de que a Polícia Federal esteja ali fazendo esse cerco, como você enxerga essa situação de uma possível fuga ou não do ex-presidente Jair Bolsonaro? Olha, se a justificativa foi a fuga, é ridículo, porque a minuta que se está se falando era de fevereiro. Se o Bolsonaro tivesse que sair do país, já tinha saído há muito tempo, não tinha que esperar isso. O que eu acho que está sendo feito é uma proteção para que um Adélio da vida não invada o Morumbi e dê uma facada no presidente de novo. Só se for isso. Tem risco de fugir, ele já declarou diversas vezes, e ele vai ficar no Brasil, você já tem fugido. Como é que você vê isso? Acabou de sair há pouco essa decisão, então o Alexandre de Moraes ele acatou a presença, a pedido da PGR
com a presença, para que tenha a presença da Polícia Federal ali no condomínio. Como é que você vê isso? Primeiro, em relação ainda à CPI, eu quero convencer o conjunto de deputados e senadores que é preciso ouvir o ex-presidente Bolsonaro. Ele ficou 4 anos, não tomou nenhuma atitude em relação à fraude que existia lá. Ele sabia dessa fraude e nós vamos comprovar isso. Comprovado isso, ele mesmo deveria pedir para vir esclarecer porque não fez nada. O presidente Lula colocou o controle geral da União e a própria Polícia Federal para punir. Porque durante o governo Bolsonaro a corrupção andou solta. Em relação ao Jair Bolsonaro, é óbvio que ele tentou fugir. Foi mesmo em fevereiro essa minuta que ele pediu para ir para a Argentina. Na mesma ocasião que ele visitou e dormiu na Embaixada da Hungria. Já naquela época ele quis fugir. Posteriormente a isso fugiu o Eduardo Bolsonaro, que está lá tramando dentro do Brasil, e fugiu Carla Zambelli, que acabou presa na Itália. Então não podemos ter surpresa. É preciso que o julgamento se dê em paz. É preciso que na porta dele não se vão fazer como faziam, concentrações para tentar livrá-lo de lá, como fizeram para pedir regime militar na porta dos quartéis. Há que ter tranquilidade, fazer um julgamento tranquilo e ele cumprir o que for determinado pelo Supremo Tribunal Federal, que é assim que funciona a democracia no Brasil. Senador, deputado, muito obrigado. Quer uma réplica? Não, eu só quero ponderar, Isso assim, quem quer uma réplica? é só ponderar como ele voltou a CPMI. Eu quero dizer o seguinte, a gente recebeu uma demanda dos peritos, ainda no período de transição, e o Bolsonaro, com 17 dias de governo, ele encaminhou para essa casa uma medida provisória e houve uma economia de mais de 10 bilhões, exatamente colocando controle do INSS, cujo resultado ele votou contra, sempre foi contra esses controles. Inclusive, não assinaram e eram contra a CPMI. Então, que bom que eles estão participando agora e estão dispostos realmente a colocar a coisa bastante transparente. Preciso, vejo você quer uma réplica, porque aí a gente encerra. Mas... Não é muito rápido, eu acho que não. O PT a favor sempre foi fazer qualquer controle dentro do INSS, de fraude continuou nesse governo. Por isso nós temos um acordo hoje para que tudo fosse de fato apurado. E nós vamos ver os mecanismos que foram utilizados. Dessa medida provisória, no final das contas, com o relator do PL, acabou anulando qualquer tipo de controle, inclusive anual, depois de 3 em 3 anos, onde o aposentado teria que dar o aval para continuar. Isso foi excluído sem veto do Bolsonaro. Então, há muita coisa que precisa se esclarecer acerca do que aconteceu durante esse período. Acho que vai ser um assunto constante na CPI. Só não é a PL, é a PSTB. Senador, muito obrigado. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Deputado, obrigado. Isso é Fabrício Rinaldi, do DCM. Até a próxima.